Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Eu não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas vamos continuar aí o nosso curso de banco de dados. Ah, Hoje o nosso assunto será trigger, trigger em SQL. Esse assunto é bem interessante, não é um assunto difícil. Acho que o assunto mais difícil é compreender os joins lá, o left join, os havings, aquilo lá eu acho um pouquinho mais elaborado. Mas o assunto triggers, ele é bem tranquilo, não tem nada de muito difícil em relação a eles. A gente vai abordar as triggers agora e depois nós voltamos um pouquinho para as Store Procedures. Então vamos lá, né? Vamos ver o que significa isso, para que serve e como que a gente trabalha com isso. Então vamos lá. Introduçãozinha básica aqui. Permitem que as ações sejam disparadas em resposta ou como consequência de outra, realizando operações de cálculo, validações e, em geral, surtindo alterações na base de dados. Um pouco vago ainda, né? Vamos continuar aqui e depois eu faço aquele compilado, aquela explanação sobre os nossos tópicos que estamos abordando. Trigger no banco de dados agem automatizando certas ações com base em eventos ocorridos. Trigger gatilhos, a tradução direta, são objetos do banco de dados que, relacionados a certas tabelas, permitem a realização de processamentos em sequências de uma determinada ação, como, por exemplo, inserção de um registro. As triggers podem ser executadas antes ou depois das operações de insert, update e delete. Gente, tá bem abstrato as definições aqui. Trigger nada mais é, em português, um gatilho. É algo que será disparado logo depois de uma ação que é realizada no banco. Essas ações elas podem ser de inserção, update ou delete. Toda vez que ocorre uma dessas três operações, nós conseguimos configurar um gatilho. Nós conseguimos configurar para que uma rotina de código seja executada. Então, nós conseguimos fazer com que atualizações, inserções ou exclusões de dados sejam realizadas de forma automática antes ou depois de uma inserção, de um update ou de um delete. Ainda parece um tanto quanto confuso. Mas trigger, vamos lá. Trigger é um gatilho. Beleza. Sendo um gatilho, ele é disparado por alguma coisa. O seu disparo se dá antes ou depois das instruções de inserção, de atualização ou exclusão no banco de dados. Antes ou depois. Acho que agora ficou um pouco mais claro sobre o que significa trigger em uma base de dados. Por que é que nós usamos triggers? Pontos positivos sobre isso. Parte do processamento que seria executado na aplicação passa para o banco de dados, poupando recursos da máquina do cliente. Facilita a manutenção sem que seja necessária a alteração do código da aplicação. Ok. Pontos contra. Requer maior conhecimento de manipulação de SQL para realizar as operações internamente. Então, basicamente, nós vamos usar triggers para ações que deveriam ser realizadas automaticamente e que essas ações elas são muitas das vezes programadas na aplicação e não na base de dados. E muitas das vezes, algumas operações, a gente vai ter alguns problemas relacionados a essas operações. Vamos supor que nós programamos uma trigger e essa trigger deve ser executada depois da inserção de um registro. Depois da inserção de um registro, essa trigger ela deve, por exemplo, inserir registro em uma outra tabela.
Vamos supor que nesse meio tempo acabe a luz. A luz acabou e o servidor foi desligado. Quando você subir novamente o seu servidor de banco de dados, a trigger vai ser executada. Tá? Lembra dos nossos conceitos de teoria da transação? Então, as transações elas serão executadas por completo ou não serão executadas. Então, na verdade, essa trigger, essa inserção que vai disparar uma trigger, se o banco não conseguir executar a trigger, a inserção não vai funcionar. Porque é o princípio da transação. Então, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, se a máquina parar de funcionar, se acabar a luz, né, duas opções. Ou quando você sobe a base de dados, ele termina de fazer a transação, ou ele retorna a um ponto como se aquela transação não tivesse existido. Agora imagina que nós estivéssemos fazendo isso dentro de um programa. Então, numa linha de código, nós executamos a inserção e na outra linha de código, nós executamos a outra inserção. Aí que está o problema. Se entre uma linha e outra acabar a luz, como que você vai construir uma aplicação, um programa, que vai garantir que essas duas instruções sejam executadas? Existem maneiras de fazer isso? Existem, mas elas serão extremamente complexas. E essa complexidade vai fugir da sua aplicação. A sua aplicação não está para resolver esse tipo de problema. Sua aplicação está para resolver o problema que seja de um hotel, que seja de um aplicativo qualquer, não está para resolver problemas relacionados a transações de SQL. Então você vai desprender uma quantidade de trabalho, uma quantidade de tempo muito grande para resolver esse problema que não tem nada a ver com o teu software. Não tem nada a ver com a sua aplicação, não tem nada a ver com o programa que você está construindo para resolver um problema. Ele é um problema interno, né? É um problema relacionado à programação, à lógica, não é um problema relacionado à sua aplicação, de fato. Então, se a gente analisar os pontos positivos e os pontos contras, nós vamos ter aí, parte do processamento seria executado na aplicação, passa para o banco de dados, poupando recursos da máquina do cliente. Ok, isso é uma vantagem, né? Mas aí a gente tem um problema de segurança relacionado a isso aqui, né? Mas tudo bem. A gente livra uma parte do processamento e deixa só no servidor. Facilita a manutenção? Sim, porque quando você faz a atualização, se for um programa que é instalável, né, se você precisar atualizar esse programa, você vai ter que gerar um novo instalador, vai ter que gerar processos relacionados à reinstalação desses softwares em todas as máquinas. É um problema muito grande. Se você joga isso para o servidor, você não vai ter problema desse nível de atualização, né? Você vai ter problema, você não vai, os problemas serão outros, né? Mas a nível de atualização você resolve alguns problemas. Ponto contra, você vai ter que saber bastante de banco de dados. Você vai ter que estudar um pouquinho para conseguir fazer isso. Eu, na minha concepção, eu creio que aplicações modernas, né, principalmente a parte do banco, eu creio que vale a pena que você desperdice um bom tempo em planejamento, em você identificar as entidades corretamente, os tipos de dados, os relacionamentos, depois montar um modelo físico. Eu acho que é válido e é muito válido você criar as stories procedures para você inserir os dados, fazer toda aquela validação. Eu acho que isso torna as aplicações que vocês desenvolvem muito mais robustas, né? Porque eu acho muito interessante você trazer parte ou da regra de negócio da aplicação para o seu servidor de banco, justamente pelo fato de, né, principalmente nas aplicações atuais, que você tem clientes espalhados ao redor do mundo, quando a regra de negócio está do lado do servidor, é um problema a menos que você tem que se preocupar em relação à segurança, né? Porque hoje em dia, como nós temos clientes das mais diversas naturezas,
né? A mesma aplicação, o mesmo banco de dados, né? É a mesma aplicação, não, mas o mesmo banco de dados, ele tem múltiplas interfaces, né? Às vezes é uma interface web, às vezes é um dispositivo móvel, às vezes também é uma interface que é um programa instalável. Esse programa instalável, são 3 versões, uma para o Windows, outra para o Linux, outra para o iOS. Então, é difícil você garantir, talvez, a segurança dessas aplicações, das regras de negócio estarem muito bem amarradas e encaixadas em todos esses níveis de aplicação. Então, quando você constrói a sua aplicação, você dá uma atenção maior para o banco de dados e passa a usar Storage Procedures e começa a trazer as regras de negócio para dentro das Storage Procedures, começa a usar triggers, começa a usar os conceitos de banco, sua aplicação ela se torna extremamente mais robusta. Vamos para um exemplo aqui, né? Esse assunto não é um assunto muito elaborado, ele é bem tranquilo. Então vamos para um exemplo aqui, ó. Nós temos basicamente aqui a tabela empregado e a tabela departamento. E nós temos 2 tabelas aqui que são tabelas de controle, tabelas de arquivo. Como assim? São tabelas, por exemplo, ó, arquivo empregados demitidos. Poxa, eu quero, por algum motivo, armazenar os dados de todos os empregados que foram demitidos, desligados. Então, toda vez, por exemplo, que esse empregado ele sai, o registro desse empregado sai dessa tabela, automaticamente eu quero que ele seja inserido nessa tabela de arquivo. Aí, toda vez, por exemplo, que eu quero que ocorra uma troca de departamento, eu quero que o eu quero que o meu eu quero que a minha tabela controle de troca de departamento seja alimentada. Faz muito sentido essas 2 entidades, né? Existem aplicações inúmeras para isso, né? Então, imagina o seguinte, né? Imagina que você tem que fazer uma aplicação e programar isso, né? Você vai se excluir daqui do empregado, vai guardar os dados em uma série de variáveis, depois vai pegar esses dados e vai inserir nessa tabela. Bom, se nós usarmos o recurso de trigger, a gente não vai precisar fazer isso. Automaticamente, quando a gente excluir um registro aqui, a trigger será disparada e será inserido um dado aqui dentro na tabela arquivo empregados demitidos. O mesmo quando acontecer uma troca de departamento. Aconteceu uma troca de departamento de algum funcionário, a gente quer que automaticamente essa tabela seja preenchida. Tá? É isso. Né? Esse é o contexto do nosso exemplo. Vamos ver o que a gente faz aqui. Mais um pouquinho de teoria antes de a gente começar. As triggers podem ser disparadas depois de eventos no banco de dados. Então vamos lá. Before, sempre antes, né? After, depois. Before, antes, after, depois. Before delete, então antes de excluir um registro, eu posso disparar um conjunto de código. After delete, depois de excluir um registro. Quando as triggers são disparadas, né? Antes e depois do delete, antes e depois do insert, antes e depois do update. São nestes momentos que as triggers podem ser disparadas. E nós devemos programar as triggers primeiro. Então vamos ver aí como é que isso funciona. Mais um pouquinho de teoria aqui ainda. Nós vamos usar 2 operadores internos do banco, que é o operador old e o operador new. O operador old ele vai armazenar o valor antigo do campo antes do evento, antes de acontecer. E o operador new, o valor novo, o valor que foi inserido ou o valor que foi alterado. Esse é o valor novo. Tá? Então são 2 aí, 2 operadores, o old, o antigo, e o novo, que é o operador new. Tá, vamos programar então essa beleza chamada trigger. Vamos lá. Ó, isso aqui é parte da sintaxe, né? A gente está acostumado já. Né? Determina o nome da minha trigger. Sempre tenta criar uma espécie de nomenclatura, porque senão você vai ficar extremamente perdido. Tá? Aqui,
poderia ter escrito trigger aqui antes. Trigger, depois excluir empregado. Coloquei depois excluir empregado. Mas tenta criar sempre uma nomenclatura fácil, para você entender, bater o olho e entender, porque você vai acabar criando vários programas, né? São tantos objetos que você vai acabar criando na sua base de dados, quando você vai explorando os recursos do SGDB, né, que aí, se você não nomeia isso de forma mais categórica, fica muito difícil você entender o que está acontecendo na sua base. Então, nomeie isso de forma mais clara possível. Tá? Então, eu vou criar uma trigger, dei o nome para ela. Tá? Agora, olha só. After delete, on empregado. After, nós vimos que é depois. Before, antes. After, depois. Então, essa trigger ela vai ser executada depois de uma exclusão no empregado. Aconteceu uma exclusão no empregado, nós vamos executar essa trigger. For each row, é o seguinte, eu estou excluindo, eu posso excluir 1, 2, 3, 4, 5 de uma vez, 10 de uma vez. Então, o que significa esse for each row? Para cada elemento que for excluído. O que é que ele vai fazer para cada elemento que for excluído? E aqui eu coloco linhas de código. Tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? Observa que a minha trig está na exclusão da tabela empregado. E eu vou realizar uma ação na tabela arquivo empregados demitidos. Então, quando eu excluir um elemento da minha tabela empregado, eu vou inserir um elemento na minha tabela arquivo empregados demitidos. E aí eu vou colocar aqui os campos da minha tabela, ID empregado, nome, sobrenome, salário, quantidade de dependentes, RG, CPF. Vou colocar todos os campos que eu quero inserir. E vou colocar os velhos. Lembra do operador old e new? O old, aqui só tem como ser o old, eu estou usando o delete, né? Eu não vou substituir por um new. Né? Eu estou usando o old, né? Porque o old eu excluí o valor antigo, porque o new não existe. Tá? Então, eu vou pegar o valor antigo. O valor antigo, o valor do empregado que foi excluído, o ID do empregado que foi excluído, vou pegar o nome do empregado que foi excluído, vou pegar os dados do empregado que foi excluído. No final, eu tenho a data de exclusão aqui, eu pego o now. O now é uma função, né, do MySQL que a gente aprendeu, que ele vai pegar a hora do sistema. Então, now aqui ele pega a hora do sistema. Eu vou retornar aqui para vocês lembrarem. Aqui, ó, eu tenho o empregado. Quando eu excluir aqui da minha tabela empregado, eu vou fazer um insert aqui. Nessa tabela aqui eu tenho a data de troca, tá vendo? Que é aquele elemento que a gente colocou aqui. O now é para a data de exclusão, a data de troca. Tá? Opa, desculpa, tô na tabela errada. Olha eu falando bobeira, vamos lá. A tabela empregado, quando eu excluir o empregado, ele vai para o arquivo de empregados. Né? Ele tem a data de exclusão aqui, a data de troca aqui é do outro exemplo do troca de departamento. Então vamos lá, empregado, quando eu excluir o empregado, ele vai inserir um registro na tabela arquivo empregados demitidos. E aí eu vou pegar o nome do empregado demitido, vou pegar todos os dados do demitido, e lá no final eu vou pegar a data do sistema, para eu saber a data e a hora, o momento, o now, né, o momento que esse empregado ele foi desligado. Tá. Beleza, então esse aqui é o primeiro exemplo. Vamos lá, select todos foram empregados. Eu vou excluir aqui o nosso Antônio. Primeiro, ele está com dados repetidos, provavelmente um foi... Tá vendo? Antônio está tudo repetido aqui. Ele está com... não é a mesma pessoa, eu pensei que fosse, mas estão com CPFs diferentes. Mas enfim, o André Antônio que tem esse CPF, ele será desligado. Quando eu seleciono todos a tabela arquivo empregados emitidos, está vazio, né? Não tem nada inserido. E aí eu vou executar o seguinte, delete from empregado, onde o ID do empregado é igual a 11. Eu vou voltar aqui, olha o ID empregado igual a 11, é o André Antônio. É esse empregado que eu vou excluir.
tá? E aí, quando eu for fazer um select na tabela arquivo empregados demitidos, ela não estará mais vazia, porque uma trigger foi executada. Aquela trigger ela acontece depois de uma exclusão na tabela empregado, como nós havíamos programado. E aí ele inseriu aqui e ele colocou a data da exclusão. Beleza, meus queridos. É esse o conteúdo que eu queria passar para vocês, né, de triggers, e eu vou colocar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Inclusive, para vocês fazerem esse do troca de departamento. O troca de departamento ele vai acontecer depois do update da tabela empregado, né? Fiz um update da tabela empregado, eu vou ter que atualizar a tabela controle de troca de departamento. Enfim, observe que aqui nós temos o departamento antigo e o departamento novo e a data da troca. A gente vai usar lá o new e vamos usar o old aqui, né? O new para pegar o novo e o old para pegar o antigo. E o ID do empregado a gente armazena também o now, né, com a data da troca. Então é isso, meus queridos. Esse é o nosso conteúdinho de hoje. Bem tranquilo, né? Nada muito elaborado. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos avançando bem, né? Vocês têm bastante conteúdo aí de banco de dados. Estou bem feliz com isso, porque eu tenho percebido que vocês têm feito as atividades aí e têm conseguido. Estou bem feliz com isso. Banco de dados é uma matéria que muita gente às vezes não gosta, mas é uma matéria muitíssimo importante. Né? A maioria das aplicações modernas aí precisa de um banco de dados. Para trabalhar comercialmente, a gente vai trabalhar com banco de dados. E conhecer esses recursos é muitíssimo importante para construir aplicações mais robustas e aplicações melhores. Então, abraço para vocês e vou deixar na atividade.